Saudações, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal BR Espiritualidade. Eu sou o Bruno Hugno e vim aqui para gravar alguns vídeos, né, trazer para vocês conhecimentos aí que eu tenho em relação à espiritualidade e para que nós possamos fazer trocas também, né, porque a espiritualidade é isso, é sempre muito a ver com troca, né, então vocês nos comentários aí vão trazendo as reflexões de vocês, né? A gente vai aprendendo juntos e isso vai ser muito bom. E o primeiro tema aí que eu escolhi já é um tema que eu julgo bem polêmico, né? Pelo menos foi bem polêmico na minha cabeça aí no começo, né? E o tema é: ayahuasca deixa louco? É, é esse daí. Então eu vou separar esse tema aí em duas partes, tá? A primeira é que foi uma coisa que perturbou a minha cabeça aí antes da minha primeira consagração, né, de ayahuasca, que é de ficar louco para sempre, né? Então eu tinha esse medo aí. A primeira vez que eu consagrei, meu filho era recém-nascido, né? Tinha alguns meses e aí eu fiquei com medo, né? Eu senti o chamado, né, de consagrar a medicina, tudo, né? Foi um casal aí que é muito amigo meu, né, que eu tenho muita confiança neles, que eles falaram que consagravam e quando eles falaram eu falei, não, eu topo, eu quero ir, né? Mas ainda assim eu fiquei com medo, né? Porque eu pensei, vai que eu consagro a medicina e da ayahuasca eu fico louco para sempre. Às vezes desenvolve uma esquizofrenia, alguma síndrome, alguma coisa assim, né? E aí eu falei, eu tô com um filho pequeno para criar, né? Meu filho continua sendo pequeno, né? Então, tenho que me manter bem aí, pelo menos aí, acho que mais uns 18 anos, né, para poder ajudar ele bem. Mas na época ele era um recém-nascido, né? Então eu tava com esse medo. Aí comecei a pesquisar no YouTube, né? Procurar pessoas aí que tinham vídeos, né? Depoimentos, pessoas realmente sérias, assim, que tava há bastante tempo já nessa caminhada aí da ayahuasca, né? E com isso daí eu comecei a perceber que essas pessoas que gravavam os vídeos, né, falavam sobre a medicina, elas tinham uma lucidez muito grande, né, algo acima do normal, assim, na minha opinião. E elas, assim, falavam muito bem, né, explicavam muito bem sobre a medicina e tal. E aí eu comecei a pensar, se for uma coisa que vai deixar louco, não é possível que a pessoa tá tão lúcida e já consagrou sei lá quantas centenas ou milhares de vezes e a pessoa tá nessa clareza mental tão grande, né? E isso daí começou a me dar bastante coragem, né, de ir, né, e segurança. Então, assisti, né, muitos podcasts, né, e, e assim, me trouxe realmente bastante segurança, né? Aí, fui lá, consagrei a ayahuasca e tô aqui, né, gravando esse vídeo para vocês, né? Então, o primeiro ponto aí que eu já digo para vocês é que não, você não vai ficar louco, né? Então, se você sentiu esse chamado, né, tem essa vontade e tem esse medo, assim como eu tive, você pode ir com segurança, né? Procura sempre um lugar sério para que você tenha a sua primeira experiência, mas você não vai ficar louco, tá? Então eu já te digo isso de antemão. E o segundo ponto em relação a ayahuasca deixa louco é do seguinte: ah, muita gente compara erroneamente a ayahuasca com droga. Então acha que a ayahuasca é um alucinógeno e acha que vai ficar muito louco por estar usando um alucinógeno. E não é o caso, tá? A ayahuasca, ela é uma medicina e que ela é considerada um enteógeno, não um alucinógeno. Enteógeno, o que é? É uma substância que a gente vai fazer uso e que ela vai trazer uma expansão da consciência. Ela vai fazer um mergulho interno, né, que nós vamos poder ter esse estudo, né, da nossa própria existência e também essa conexão com algo maior, né? Por isso que é um expansor da consciência.
É, uma coisa que eu acho muito relevante a gente falar é que, dentro da minha opinião, nós somos espíritos que estamos vivendo numa experiência num corpo físico, tá? Então, partindo desse princípio, o corpo físico ele é uma máquina, né? Então, ele é uma máquina com muitas funções e o nosso espírito está dentro dessa máquina. E como toda máquina, ela tem limitações, tá? Então, o corpo físico ele tem limitações. Então, o nosso espírito está preso aqui dentro, ele está aqui encapsulado. E a própria ciência já comprovou aí que o nosso corpo físico ele consegue perceber cerca de 5% do que existe ao nosso redor, né? E isso é um percentual bem pequeno se a gente for ver bem, né? Então existe mais 95% de coisas que a gente poderia estar explorando. E a ayahuasca ela traz isso para nós, né? Com essa expansão da consciência, o que acontece? Quando a gente consagra a medicina, a nossa mente ela expande e nós saímos aí dessa, vamos dizer, essa prisão que é o corpo físico e conseguimos enxergar mais coisas, né? Entramos em contato com mais coisas. Outro ponto também que é muito importante é que na ayahuasca não existe nada nela que não exista no nosso corpo. Já, né? Já tem dentro do seu corpo. Diferente, por exemplo, de uma cannabis, né, que ela tem lá o princípio ativo dela, não é fabricado pelo corpo humano. Já a ayahuasca, que o princípio ativo dela é o DMT, o nosso próprio organismo produz DMT, só que é numa quantidade muito menor, né? Então, quando a gente consagra a ayahuasca, essa quantidade muito maior aí de DMT que a gente ingere, ela acaba trazendo essa expansão da consciência, né? E com essa expansão nós conseguimos aí ir recebendo, né, ensinamentos, a gente vai vendo coisas no nosso próprio ser aí que a gente precisa corrigir, né, melhorar. E então isso não tem como ser uma alucinação, né? Porque se é algo que está dentro de você, então isso não é uma alucinação, é algo que você enxergou dentro de você, não é verdade? Então, alucinação é algo que não é real. Então, na ayahuasca, as coisas são reais. E para quem nunca consagrou, eu sei que é um pouco difícil conceber isso, né? Mas após a primeira consagração, a pessoa fala: "Ah, eu entendi o que o Bruno estava querendo dizer lá no vídeo, né? De que não é alucinação." Então, acho que basicamente é isso, né? Esse primeiro vídeo aqui, ele foi dedicado à pessoa que tiver esse medo aí de consagrar a medicina da ayahuasca, né? Como eu já tive também, e é bem natural, né? Tudo que é novo, muitas vezes assusta a gente. Mas se você sentiu esse chamado, né? Não hesite, né? Procure um lugar sério aí que você goste, né? Que o teu coração ressoe com esse lugar, que você veja que o dirigente é sério, né? Que faz um trabalho bem feito ali, que tem uma boa egrégora. E pode ir sem medo que duas coisas eu te digo. Que você não vai ficar louco, você vai ficar transformado, né? Você vai melhorar e muito, né? Vai te trazer muita evolução. E que você também não vai ficar muito louco numa sessão de ayahuasca, você vai ter expansão da consciência, que é uma coisa bem diferente, tá bom? Então é isso aí, meus irmãos. Vou trazer mais vídeos aí para vocês, né, do que eu sei aí de espiritualidade, né? Então vou trazer vários temas e já trago a minha gratidão a todos aí que assistiram o vídeo até o final. Quem gostar, né, puder clicar aí no like, né, a forma de incentivar o trabalho. E também, se quiser seguir o canal, para mim vai ser uma grande honra ter vocês aí junto comigo. Tá certo? Muita gratidão e até o próximo vídeo.